Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e eu sempre ofereço para os meus convidados um baré bem gelado, que tem o sabor da Amazônia. É o Guaraná dos Acreanos, distribuído no Acre pela Acre Beer, distribuidora Ambev. Tenha sempre na sua casa, no seu estabelecimento comercial, baré, o sabor da Amazônia. Eu vou conversar sobre um tema muito importante, um tema de relevância social, a prestação do serviço de transporte coletivo. Meus convidados deste terceiro bloco do programa são o superintendente da RB Trans, Ricardo Torres, e também o secretário de Articulação Política da Prefeitura de Rio Branco, em exercício, Márcio Oliveira. Nós vamos tratar deste tema que é muito caro à população. A Prefeitura de Rio Branco rompeu, como todos estão sabendo, o contrato com a empresa São Roque por considerar que esta não cumpriu os itens do acordo de prestação de serviço. Agora, as outras empresas que continuam a prestar o serviço dividem as linhas de responsabilidade da São Roque até que a Prefeitura abra o novo processo licitatório. Hoje, 152 carros circulam em 34 linhas na capital. Há uma semana, as empresas inseriram mais 67 novos ônibus na frota, além de investirem no aumento de carros adaptados para cadeirantes e na bilhetagem eletrônica. Os cartões eletrônicos são usados aí já por boa parte dos usuários, segundo os dados aqui constantes, 60% dos usuários, e a meta é até o final deste ano chegar a 80%. Estão, inclusive, no processo já da bilhetagem eletrônica para crianças. Hoje, pela manhã, parte dos funcionários da empresa São Roque, que se sentiram lesados por conta do rompimento do contrato, por conta da situação da empresa, eles não vêm recebendo salário, etc., fecharam 2 plataformas do terminal urbano. Vou aqui primeiro cumprimentar meus convidados. Ricardo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Alan. Tudo Prazer bem? Te receber aqui no Gazeta Entrevista. Obrigado. Tudo bem, Márcio? Boa noite. Boa noite, Alan. Prazer. Prazer é meu. Seja bem-vindo ao cargo de secretário de Articulação Política. Eu sei que você está em exercício, mas em breve deve ser consolidado no cargo e, obviamente, tem aí alguns pepinos para descascar, principalmente nesse trato sindical, negociações, questões que envolvem problemas como este que nós estamos debatendo hoje. Mas eu quero conversar com os senhores, eu vou até baixar aqui para que não atrapalhe aqui o vídeo do Márcio, produção. Nós temos uma matéria no Ponto, que foi exibida hoje no Gazeta Alerta. Vamos retomar para que a gente possa comentar em cima do que está acontecendo, para que você em casa possa entender melhor. Põe no ar, produção, por gentileza. Depois que a empresa São Roque perdeu a concessão para o transporte público aqui na capital, a situação começou a se complicar, principalmente para a classe dos trabalhadores. Nós estamos aqui com o Wesley, que é um dos representantes de uma comissão que se organizou à parte do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo. Wesley, primeiro vamos falar dessa ruptura. O sindicato disse contrário a essa manifestação que vocês fazem, inclusive prometendo o fechamento do terminal urbano. Exato. Na verdade, a verdade assim, ela sempre prevalece. Se o sindicato está tomando todas as providências a contento dos trabalhadores, por que então eles estão aqui? Então está comprovado que o sindicato há muito tempo não atende às reivindicações dos trabalhadores, e sim dos empresários. Nós estamos afirmando isso. Nós agora estaremos nos fortalecendo como? Oficialmente destituindo os representantes do sindicato da representação dos trabalhadores, porque o sindicato está com empresários e não com os trabalhadores. Com relação a vocês terem vindo aqui para o Ministério Público do Trabalho, já há uma negativa do Procurador do Trabalho aqui representando nesse dia de que não pode recebê-los porque vocês não são reconhecidos como representatividade, que seria o sindicato. Exatamente, eu acredito. O Ministério Público do Trabalho está realmente se colocando da maneira correta. Cabe a nós nos organizarmos agora e buscarmos nossos direitos, né? Quando se tem um político corrupto no poder, a população pede o impeachment. Nós vamos fazer a mesma coisa agora com o nosso sindicato. O Ministério Público está corretíssimo. Cabe agora nós nos organizarmos para poder recorrer aos nossos direitos. E com relação à negociação de 70% da classe de trabalhadores serem recontratados agora pelas empresas, como que está essa situação? Na verdade, esse acordo de 70%
ele foi feito entre empresários e prefeitura. Nenhum funcionário, nenhum trabalhador nunca foi procurado sobre isso. E até mesmo esse acordo não foi cumprido. Já está com 6 dias hoje e nada foi feito a respeito disso. Então, na verdade, isso é só um slogan de campanha dos empresários para esfriar a intenção dos trabalhadores, que é se manter trabalhando. Quanto por cento, então, está trabalhando realmente desse percentual? Hoje nós temos 90% dos trabalhadores que não estão trabalhando. Aqui, em frente ao Ministério Público do Trabalho, eles se reuniram e prometeram que, se não fossem ouvidos pelo Ministério Público, eles iriam fechar o terminal. Escley, foi isso que vocês decidiram agora, é ir para o terminal e fechar? Correto. Na verdade, a nossa intenção é prejudicar o mínimo possível a população, que é quem menos tem culpa nisso. Mas nós batemos a porta da Prefeitura, do Ministério Público do Trabalho, do Fórum Trabalhista, da Câmara dos Vereadores, mas assim, nós não estamos sendo recebidos e nem ao menos ouvidos, né? Só estão dando ouvidos ao sindicato que não tem a representatividade dos interesses dos trabalhadores. Só o que nós queremos. Tá bom, produção, obrigado pela colocação da matéria. Primeiramente, Ricardo, o Escley, como nós vimos aí na entrevista com a nossa repórter Gislaine Vidal, ele não foi ouvido, não foi recebido aí no Ministério Público Federal do Trabalho, por ele não ser representante legal dos servidores, não é verdade? Inclusive, ele é questionado nesse momento. O que está acontecendo? Peraí, eu queria entender e passar para que a população pudesse entender, eu gostaria que o próprio Márcio nos passasse essa informação. Existe aí um grupo de um sindicato legítimo, outro grupo de servidores que também são da empresa, que pleiteiam seus direitos, mas nós vemos dois grupos atuando de forma independente. O que está acontecendo, Ricardo? Olha, na realidade, não é que o procurador não os tenha recebido. Recebeu. Mas dessa vez aí não. Dessa vez não, mas em oportunidade anterior recebeu, os ouviu, a comissão que ali estava representada, incluindo o senhor Escley, ele teve a oportunidade de falar. Isso está registrado em atas em termos de audiência no Ministério Público do Trabalho. O procurador os recebeu, os ouviu, né? Foi montada uma comissão que o Márcio depois pode explicar melhor como essa comissão está composta e quais são as atribuições, e foi fechado então o entendimento desse acompanhamento da transição, dos trabalhadores que serão reaproveitados no sistema, certo? Uhum. Entretanto, há uma disputa, eu diria ali, de liderança nesse momento, né? De uma parte que não está querendo fazer não está querendo migrar, digamos assim, da São Roque para as outras empresas e tal. Uhum. Então, a representatividade legal é do sindicato, até porque o sindicato acompanhou esse processo e está acompanhando o processo diuturnamente junto à RBtrans, a Prefeitura e o Ministério Público do Trabalho, fazendo então o papel que lhe compete enquanto sindicato, defender os interesses da maioria da categoria. Agora, tem um outro grupo que está atuando aí de forma paralela e diga-se passagem, vem prejudicando essa transição que poderia estar acontecendo de uma forma mais célere, e ela está realmente sendo prejudicada. Vamos explicar direitinho para o nosso telespectador em casa. São 384 servidores da empresa São Roque que agora estão sem trabalho. Eles não foram demitidos, é bom que se diga. Alguns estão entrando por livre e espontânea vontade, com pedido de demissão indireta para que possam buscar outro trabalho, procurar emprego em outras empresas, mas pelo que foi acordado na época, inclusive, do fechamento do acordo com as empresas, entre a Prefeitura e as empresas, que no caso de alguém perder a concessão, seriam os funcionários absorvidos em 70%. Aqueles funcionários da empresa que perdessem a concessão seriam absorvidos pelo sistema, ou seja, pelas outras empresas. Desses 384, portanto, 270 deveriam ser absorvidos. Não é isso, o Márcio? E por que então há dois grupos buscando, enfim, alguns buscam serem reintegrados, outros buscam pagamento de questões trabalhistas? Eu queria que você me explicasse isso. Na verdade, Alan, esse sindicato que se reorganizou, na verdade o Sindipac, que estava destituído, teve um problema no ano passado. Cujo presidente era o Zé Maria. A presidente anterior era a Celina. A Celina, certo. Eles se reconstituíram e para começar a negociação com a Prefeitura e também com os empresários. É bom que se diga que todas as vezes que nós tomamos uma posição com relação a essa negociação de número de funcionários, da quebra do contrato com a São Roque,
todas as vezes nós fechamos esse acordo na mesa do Ministério Público do Trabalho, para dar clareza nesse processo, e só com o sindicato nós reunimos 5 vezes, antes de haver a quebra do contrato. Esse movimento está sendo colocado aí, infelizmente, está atrapalhando o processo, porque esses funcionários que estão hoje sendo liderados por essa comissão, que eles dizem que é uma comissão colocada pelos próprios funcionários... Liderado pelo Wesley. Mas o Wesley, inclusive, é a última pessoa que teve a procuração da empresa. Ou seja, ele acabou de dizer que o sindicato, constituído hoje, está pró-empresa. Na verdade, quem está pró-empresa é o próprio Wesley. Porque a última procuração que tinha, que foi colocada pelo empresário, dono da São Roque, foi o próprio Wesley. Então, eles tinham cargo de direção na empresa, são funcionários. Então, o que eles estão querendo? O que eles estão nós estamos entendendo, Alain, que existe uma disputa por espaço no sindicato, na condução do sindicato, da direção do sindicato. Ou seja, toda essa manifestação seria, teoricamente, um jogo de cena em busca, enfim, da condução do sindicato. Agora, deixa eu colocar uma situação. Nós montamos uma comissão para avaliar essa transição desse funcionário da São Roque para as outras 3 empresas. Essa comissão é formada pelo próprio Sindicato dos Trabalhadores, é formada também pelo Sindicol, que é o Sindicato das Empresas, é formado pela Coordenação Política, pela RB Trans, pela Procuradoria Jurídica do Município, acompanhada pelo Ministério Público do Trabalho, e abrimos também, para dar lisura no processo, a 2 funcionários desta comissão acompanharem todo o processo. Então, já houve uma reunião terça-feira, agora passada, e nessa reunião foi constituído a comissão, o prefeito assinou um decreto na segunda-feira, na terça-feira à tarde houve a primeira reunião da comissão para avaliar aqueles casos assim. Às vezes o funcionário pode dizer assim, eu fui na empresa X e não fui recebido lá, ou não me atenderam, não fui contratado. Porque nós ouvimos de muitos funcionários, inclusive a própria TV Gazeta mostrou, Ricardo, funcionários dizendo assim, olha, não querem nem receber a gente. Não, isso não é verdade, porque nós estamos acompanhando. Mas ouvimos de várias pessoas dando entrevista na TV, inclusive, Márcio. Mas são de 380, agora, existe aí, para que isso aconteça, foi trabalhada uma informação que os funcionários demoraram a absorver essa informação. Qual é? A rescisão indireta é como se o empregado estivesse dando uma justa causa no patrão. Por quê? Por descumprimento de contrato, por falta de pagamento de salário. Vamos deixar bem claro para o telespectador. O que é uma rescisão indireta? Eu sou funcionário, não estou recebendo meu salário, não estou sendo devidamente tratado pela empresa. Seus encargos estão sendo recolhidos. Muito bem. Então eu entro com o pedido de rescisão junto ao Ministério do Trabalho, para que eu possa ter um outro emprego, mas não perca todos os meus direitos trabalhistas. Perfeito. Então, isso está acontecendo com quantos funcionários? Isso foi construído, Alain, em cima desse número de 70%. Agora, por que o número de 70%? Existia, na última licitação... O ideal não seria absorver todo mundo? Seria absorver todo mundo. Mas agora, tem gente que não quer voltar. Tem situações, por exemplo, de funcionários que não querem continuar no sistema, por exemplo, entendeu? Então, na licitação passada, em 2004, o próprio edital dava uma pontuação maior para a empresa que mais absorvesse os funcionários do sistema. Então, esse número era 80%. Na negociação, os empresários ofereceram 50%. Só que o prefeito não aceitou. Então, nessa negociação, nós fechamos um número que ficava entre 80% e 50%, que foi 70%. Em cima desses 30%, são pessoas que realmente não têm interesse de continuar no sistema, já tem 25 anos já de E eu fiz aqui os cálculos, mas são 58 funcionários. Será que todos esses 58, inclusive, Ricardo, não vão querer voltar a trabalhar? Agora, vamos colocar da seguinte forma, Alain, se nós chegarmos nos 70% e for cumprido esse número, o que exceder a isso, aí nós vamos descobrir que tem casos, né, que tem que ser resolvidos. Aí vai ser dada uma nova conotação para isso. Será agora, resolvido de uma outra maneira. Nós esperamos que se cumpra esse número. Perfeito. Mas, por enquanto, nós estamos pedindo para os funcionários da São Roque que procure seu advogado, que entre com a rescisão... do sindicato? Do sindicato, que entre com a sua rescisão indireta, para que ele possa levar este documento juntamente com o seu exame de admissão... E a rescisão indireta, ela é encampada no Ministério do Trabalho. Na Justiça do Trabalho. Perfeito. Então, para que ele seja contratado nessas outras 3 empresas que continuam no sistema, atuando nas linhas que a São Roque deixou, ele precisa fazer o exame de admissão na empresa, juntar a petição que foi dada entrada junto à Justiça do Trabalho, juntar esses documentos e encaminhar na empresa. Se por acaso for negado,
na empresa, aí esta comissão vai estar avaliando esses problemas, entendeu? Ok. O Ricardo, 45 novos ônibus foram colocados em circulação logo depois desse problema todo envolvendo a São Roque. São 30 ônibus que foram adquiridos pela empresa Via Verde, não é isso? Correto. E 11 pela Real Norte e 4 pela São Judas. Me diga uma coisa, estes funcionários serão absorvidos justamente também, motoristas e cobradores, aliás, já foram absorvidos, parte deles, justamente para oferecer o serviço nesses carros novos? Correto. Alan, me permita falar sobre os carros, né? Esses 30 carros, eles são 0 km, vieram da fábrica especificamente para a cidade de Rio Branco. Adquiridos pela Via Verde. 15 são seminovos, são anos 2006 e 2007, estão dentro do prazo contratual. Então a prefeitura, em momento nenhum, disse que 45 ônibus são 0 km, são 30 ônibus 0 km e 15 são seminovos 06, 07. São ônibus que atendem às normas de acessibilidade e tudo que a gente já disse. Nós estamos operando a título precário. A título precário significa dizer que nem todos os ônibus estão em operação em função da necessidade da contratação desses trabalhadores. Nós temos uma equipe que está fazendo hora extra, está virando alguns turnos, está correndo, digamos assim, contra o tempo para que a gente possa repatriar esses trabalhadores da São Roque e cobrir 100% da operação da São Roque. Então hoje nós ainda temos problemas em atender a contento as linhas da São Roque. Nós estamos lentamente colocando novos trabalhadores e aumentando o número de ônibus em circulação. Existe um prazo para se chegar? Olha, Alan, se não fossem essas dificuldades e essa dificuldade que o próprio sindicato encontrou dentro da empresa de falar com seus funcionários, de explicar o que era uma rescisão dessa natureza e como é que se daria esse processo, provavelmente nós já teríamos mais trabalhadores contratados e a operação chegando ao final dessa semana já com pelo menos 80% a 90%. Recebi uma denúncia aqui, eu quero aproveitar a sua presença aqui, Ricardo. Está aqui nas minhas mãos de uma usuária de transporte coletivo com a letrinha dela. E ela colocou assim, bem bonitinho aqui, ó. Pergunta para Ricardo Torres da RB Trans, ou seu representante, quando for lá no seu programa, Alan Henrique. Ela disse, Alan, tome isso daqui. E nós vamos fazer essa pergunta para você, Ricardo. Alguns motoristas que fazem a linha Calafate Wilson Ribeiro estão desviando da rota, evitando passar na rua Oswaldo Miranda, principal rua do conjunto Lélia Alcântara. Isso tem acontecido no período da tarde e também nos fins de semana. Você está sabendo disso? Olha lá, se for essa operação recente dessa semana, pode ser que tenha ocorrido engano, porque alguns motoristas são novos, né? Novos nessa linha, que é uma linha operada pela... Mas mande verificar isso, Não, Ricardo. vamos verificar, pela Via Verde. Mas nós temos denúncias, sim, dessa natureza. Uma das motivações, inclusive, é justamente esse descompromisso, né, que havia por parte de alguns trabalhadores e, consequentemente, da própria empresa em cumprir essas regras. Então, a prefeitura adotou essa medida em função de vários problemas, incluindo problemas dessa natureza. Agora, com certeza, nós vamos verificar averiguar e mande resolver essa situação. Desvio de rota, isso daqui é um absurdo. Outra, foram retiradas as coberturas das paradas de ônibus e não foram instaladas novas nos locais, deixando os usuários à mercê do sol e da chuva. Eu já peguei muita chuva. Além disso, muitas coberturas continuam em péssimo estado, sem falar das inúmeras paradas que não possuem sequer cobertura. Isso daqui é uma reclamação generalizada, viu? Ok, então vamos lá. Nós tínhamos 75 abrigos nos últimos 5 anos. Nós tínhamos, a cidade de Rio Branco tinha 75 abrigos. A Prefeitura de Rio Branco e o Governo do Estado, nesses últimos anos, construiu 240. Né? Então nós temos, é claro, uma demanda ainda de outros pontos que necessitam de abrigos. No ano passado nós começamos a reforma de alguns deles, né? 18, e reconstruímos outros 3 que haviam sofrido acidentes. Nas rodovias no entorno da cidade, o DERACRA está providenciando no decorrer desse ano a recuperação. O que tem acontecido mais isso, porque está mais exposto, eu diria, são abrigos nas rodovias. Esse ano ainda a gente começa a recuperação desse abrigo e a construção de outros abrigos. Mas até quando, Ricardo? Tem um prazo? Alan, a gente trabalha dentro do serviço público com prazos estabelecidos pela, você conhece, como abertura de orçamento, é o primeiro deles, deve acontecer até o final de fevereiro. Em seguida, starta-se o processo licitatório. Eu diria que pelo menos abril ou maio nós estaremos começando a recuperação e construção de novos abrigos. E o povo tomando chuva, Ricardo. E o povo infelizmente não é culpa da burocracia do Estado brasileiro. Nós temos todo um procedimento a ser seguido que realmente infelizmente é a culpa da burocracia do nosso país. Mas está aí as perguntas, tem e-mail também de várias pessoas, mas o tempo já estourou. Eu quero agradecer aqui a tua presença, Ricardo, você e do Márcio,
Infelizmente, o tempo é curto para tantas questões que estão aqui, mas está dado um recado. A Prefeitura, com sua equipe, com o Márcio, com o Ricardo e com a comissão formada, estão dando aqui a informação precisa. 70% desses funcionários serão absorvidos pelas outras empresas e aqueles que não estão tendo seus direitos trabalhistas, enfim, respeitados, devem procurar o advogado do sindicato e entrar com a rescisão indireta. Ô Márcio, obrigado pela tua vinda. Obrigado você também, Alain. Sucesso para ti. Obrigado, Ricardo, pela tua vinda. Obrigado por responder as nossas perguntas. Isso é muito importante. Muito obrigado pela sua audiência e o carinho. Um beijo a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.